Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio Level Up, o seu podcast que te ajuda a alcançar o próximo nível. Prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez e hoje a gente tem um convidado super mega especial, Matheus Braga. É isso aí, vamos apresentar, Carlos, nosso convidado de hoje. Nosso convidado é multiempresário, com experiência em diversos tipos de negócios e hoje tem uma atuação mais forte aí no mercado imobiliário. André Neves, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e vambora. Vambora. Bora conversar. André já é um convidado monitorado há algum tempo, já estava no radar há bastante tempo, André, para a gente te trazer aqui. Porque uma das ideias do nosso podcast é realmente capacitar os nossos ouvintes e seguidores a alcançarem um próximo nível. Já falamos aqui, André, de questões de saúde, questões ministeriais, questões de liderança, e não há como alcançar o próximo nível se você não tiver dinheiro. E Deus quer te dar essa oportunidade, essa ferramenta para você desenvolver negócios, para você ser liderança, para você se destacar lá onde você está inserido no mercado de trabalho. André, prazerzaço estar aqui contigo. E o André, ele foi o idealizador de uma das redes muito relevantes aqui em nossa cidade, que é a chamada Rede Mais Que Vencedores, para capacitar empresários. Como foi isso aí, cara? Na verdade, antes da Rede Mais Que Vencedores, era a Rede Mais Que Canções, que quem pastoreava era o pastor Fred Arraes. Eu era discípulo dele. E durante um tempo, ele pastoreou essa rede e eu, depois que ele foi embora para Teresina, a gente assumiu a Rede Mais Que Canções, que veio a se tornar depois Mais Que Vencedores, porque cada um tem sua identidade. Mais Que Canções, Fred Arraes. Músico. Eu não sei nem, eu só sei assoviar. Então, aí eu disse, não, vamos dar a minha cara, a nossa cara, da minha e da minha esposa. E aí a gente trocou para o nome Mais Que Vencedores. E hoje a gente pastoreia aí cerca de 800 discípulos que fazem parte ali da Igreja Batista do Angelim. E também uma das ideias que a gente teve há um tempo atrás foi uma conversa com o pastor Joaquim, nosso pastor presidente. E ele estava buscando, André, eu quero fazer algo para os empresários, para os empreendedores. Foi aí que a gente iniciou o Ministério Negócios do Reino, que é focado justamente numa rede para empresários, homens e mulheres de negócios, empreendedores, pessoas que querem abrir seus negócios, pessoas que querem ter uma vida profissional diferente, porque a gente sabe que Deus nos capacita, Deus nos dá dons, mas a gente não deve esquecer o abençoador. Verdade. E tudo que ele faz por mim, eu tenho que fazer mais por ele. Amém. Eu tenho que retribuir para o reino dele. Então, às vezes, as pessoas trabalham, aqui tem aquela vida louca, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Não. Tu pode ganhar dinheiro, mas bora abençoar o reino. Bora fazer algo para o reino. Vamos retribuir aquilo que o Senhor tem feito por ti. Vamos fazer por ele. Vamos fazer pelos filhos dele. Vamos fazer pelas ovelhas. Vamos trazer a palavra de Deus, os princípios bíblicos para os nossos negócios. E esse é um dos nossos objetivos. Isso é algo que a gente faz. Porque muita gente pensa que, não, a gente é crente, a gente é evangélico, a gente é pastor, a gente não tem que ganhar dinheiro. Não, tu tem que ganhar dinheiro. Exatamente. Tu tem que trabalhar, sim. Deus vai te abençoar, ele é o maior interessado em te abençoar. Amém. Por isso que ele te dá dons, por isso que ele te capacita. Amém. Então, o dinheiro não é maldição, o dinheiro é bênção, desde que seja usado da maneira correta. Verdade. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso nas suas cartas. Ele fala, olha, eu trabalhei para não vos ser pesados. Então, ele tinha essas atividades, ele tinha pessoas que ofertavam no seu ministério, ele próprio trabalhava justamente por causa disso, porque a gente precisa de recursos financeiros para a expansão do reino. André, tu falaste uma coisa que me chamou a atenção aqui, a questão de empreender por princípios bíblicos. É um dos temas lá do Negócios do Reino, é um dos temas que você tem muita familiaridade. Um princípio básico para isso. Qual seria esse princípio básico de desenvolver negócios conforme o padrão bíblico? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito muito nisso. Se a gente pegar a Bíblia, muita gente pensa que a Bíblia é só um livro espiritual. Outras pessoas veem como um livro normal, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm a fé. Mas a Bíblia nada mais é do que um manual de uma qualidade de vida boa.
Eu quero ser um bom pai? Na Bíblia tem. Eu quero ser um bom marido? Na Bíblia tem. Eu quero ser um bom filho? Na Bíblia tem. Eu quero ser um bom senhor, um bom chefe? Na Bíblia tem. Então a gente precisa entender que quando a gente busca no reino de Deus, quando a gente busca na palavra do Senhor, a gente recebe. Porque eu ser um empreendedor, eu tenho que ser um bom chefe. Eu tenho que ser um bom líder. Eu tenho que ter um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e acreditar que eu sou capaz de liderar aquelas pessoas. Eu tenho que ter princípios de integridade, de caráter, de honestidade para que os meus negócios vão bem. Outro dia me fizeram uma pergunta: André, qual o segredo do sucesso no mercado imobiliário? Eu disse: integridade, caráter, honestidade, responsabilidade. Não tem segredo. Ah, não, André, tua cidade tá cheia de outdoor teu. Toda hora que a gente abre a internet e vê teus vídeos, teus apartamentos. Isso aí é apenas uma parte do negócio. Mas a integridade, a honestidade, o caráter, isso é muito mais importante. E tá tudo lá na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Então são princípios que a palavra de Deus nos... Como é que ele maneja a palavra da verdade? A palavra da verdade as pessoas têm que olhar para as nossas vidas e dizer: cara, ele é um versículo bíblico. Verdade. Ele anda segundo a palavra de Deus. Certa vez a Bíblia diz que, inclusive eu vou pregar domingo na igreja sobre isso, Pedro e João estavam indo para o templo. E tinha um curso de nascença lá na porta do templo. De nascença. Ele nunca tinha andado. Ele nem entrar no templo ele podia porque ele era considerado, vamos dizer assim, impuro. E aí o cara lá, o coxo, pede uma esmola. Me dá uma esmola. Pedro chegou e disse: olhe para nós. Eu não tenho nem ouro, nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. A gente pergunta: qual é o segredo disso aí? Não, eu não tenho nem ouro, nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. O segredo do negócio aí é: olhe para nós. Você está entendendo? Porque quando a gente olha para uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípio, uma pessoa que carrega o nome de Jesus, que carrega a integridade do Senhor, a gente pode ter nossa vida transformada. Amém. A gente pode ter nossa empresa. Eu posso ser um funcionário que eu olho para ti e diz: cara, eu quero aquilo que ele tem. Eu quero viver do jeito que ele vive. Eu quero liderar do jeito que ele lidera. Eu quero caminhar como ele caminha. Então são revelações, são princípios que Pedro chega e diz assim: ei, eu não tenho nada, mas só olha para mim. O que eu tenho eu te dou. Então eu, como empresário, olha para mim, porque o que eu tenho eu te dou. São princípios, são como caminhar, como liderar e coisas que estão na Bíblia, no nosso dia a dia. E isso nos faz ficar mais rico, André, ter mais sucesso. E o sucesso e a riqueza é consequência do teu jeito de caminhar, de como as pessoas olham para ti. Então, tu tá na internet, tu tá no outdoor, como é que as pessoas estão olhando para ti? Como um desonesto? Como um corretor sem princípios? Como um homem, um pai com uma casa toda desestruturada? Como um adúltero? Como um enrolão? Como é que as pessoas... Não, cara, eu vou olhar, poxa, esse é o André. É o corretor de imóveis, é um cara homem de Deus, é um cara que lidera bem a sua casa, é um cara que a gente não tem o que falar, sabe? É mais ou menos por aí. Legal. E cada vez mais a gente observa, tanto falando de empreendedorismo, de empresários, como também de mercado do trabalho de uma forma geral, se fala cada vez menos de habilidades técnicas e cada vez mais de habilidades comportamentais, de liderança, de caráter, de responsabilidade. E é uma coisa que muitas vezes até a geração que está surgindo, às vezes não tem esse entendimento. Não tem entendimento de que não é você saber algo unicamente técnico que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Como o André falou, o que vai fazer diferença é a sua responsabilidade, o seu caráter, se você desenvolve bem essas atividades, porque não adianta você ter um tipo de habilidade técnica ou saber fazer algo, mas no seu dia a dia você não ter isso aliado a princípios, a um compromisso com aquela pessoa que você está atendendo, com aquela pessoa que você está liderando, né, onde quer que você esteja. Hoje a internet é um grande... Do mesmo jeito, eu falei ontem com meu irmão. Eu estava conversando com ele, eu disse: cara, a internet, do mesmo jeito que pode ser uma bênção, a internet pode ser uma tragédia nas nossas vidas.
E hoje na internet a gente vê pregações, toda hora tem um curso novo, toda hora tem orientações novas, e às vezes a gente recebe propostas. Eu tenho um curso disso, como ganhar dinheiro, como empreender. Eu vou te dizer uma coisa, não sei como vocês podem receber isso, mas eu não consigo ouvir sobre sucesso financeiro de uma pessoa que não tem sucesso financeiro maior do que o meu. Tá dando pra tu entender? Claro. Pro cara querer nos ensinar algo, ele tem que fazer ou ser mais que nós. Eu sou desse jeito. Claro. O cara quer ser um personal trainer, quer cuidar de mim. Mas tá fora de forma, não tem como. Obeso? Não tem como. Se ele não cuida da dele, vai cuidar da minha? Não tem como. Tá entendendo? Eu quero ministrar pra você sobre família. Tu tá no 8º casamento? Já destruiu 7 famílias? Como é isso? Tá separado? Foi pego em adultério? Tá entendendo? E hoje o mundo, essa parte profissional tá cheia de gente assim. E aí querendo ganhar dinheiro com oportunidades. E aí aquilo que tu falou, como é que as pessoas olham? Olhe para mim. Quer saber o sucesso? Olhe para mim. Olhe para minha integridade, para o meu caráter. Eu acho que a maior prova de integridade, André, pegando isso que tu estás falando, é justamente isso. É nós vivermos aquilo que a gente prega. Porque essa foi a grande diferença de Jesus. Quando os evangelhos registram assim, e ele pregava com autoridade, ele ensinava com autoridade, essa aqui é a palavra. Ensinar com autoridade não é falar alto, não é ser ignorante, ensinar com autoridade é viver o que prega. As pessoas olhavam ele ensinando e aquele ensino era... o que ele falava era o que ele vivia e ele era o seu próprio grande testemunho, né? André, uma coisa que algumas pessoas rechaçam, assim, tem um certo bloqueio quando a gente fala de empreendedorismo à luz da Bíblia, que é o tema do nosso bate-papo hoje, é o seguinte... Tem essa primeira ideia equivocada que você rebateu muito bem. Cristão, evangélico, crente não é para pensar em dinheiro. Não é sim, irmão. É sim para pensar em dinheiro, porque é óbvio que nós não vamos colocar a ganância acima. Não estou falando em ganância, estou falando em recursos materiais para a construção do reino. E eu achei fantástico esse título, Negócios do Reino, porque é isso mesmo. O que Deus coloca na sua mão, na minha, na do Mateus, na do nosso querido ouvinte, Deus coloca as oportunidades para que você seja um abençoador do reino e lá onde você estiver, você seja um embaixador do reino. André, mas a tua história é muito legal. Você tem uma visão... dentro do reino, fora do reino, nos negócios, fantástica. E eu quero que você destaque um pouquinho, porque você empreende em vários nichos, né? André tem uma forte atuação no ramo imobiliário hoje, imóveis aí de alto padrão. Mas você começou com outros negócios. Aquele ouvinte ali que quer dar o primeiro passo no empreendedorismo. Porque algumas pessoas, André, pensam assim, eu preciso começar muito grande. Não, o André já começou grandão, assim, gigantesco, como é hoje ou não? Não sou esse gigante todo. Estou profetizando. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Tá ligado, né? Cara, as pessoas, às vezes, outro dia até gravei um vídeo. Eu tava indo fazer o material de um apartamento em São Luís e tava com a equipe dentro do carro. E eles perguntaram para mim, André, como começou tudo? Eu disse, cara, quando eu tinha 18 anos, eu aceitei e passei por um processo seletivo e fui ser chapeiro da McDonald's. Caraca, essa eu não sabia. Aí ele, tu foi chapeiro da McDonald's? Eu disse, foi. Não sabia, André. E a gente começou essa loja do bairro do Renascença. São Luís não tinha McDonald's. E aí era um processo seletivo, eu tinha acho que meus 19 anos, estava na faculdade. E tive que trancar um ano eu fui embora para Salvador, fiquei 4 meses lá recebendo treinamento da McDonald's e vim para cá. E eu estava conversando outro dia com um grande amigo meu, ele disse, cara, André, eu passava naquele drive da McDonald's e te olhava correndo ali, te olhava ali fazendo sanduíche, aquele negócio. Mas tudo tem um início. Tudo tem um início. De lá eu fui ser vendedor da Skol e da Brahma, andando naquelas motos.
vendendo André. cerveja nos pontos de venda. E depois a gente vai crescendo. Aí teve um dia que eu cheguei e disse, não, tá na hora de mudar. Chamei um amigo meu, na verdade o meu amigo me chamou. André, bora botar um restaurante japonês? Eu digo, cara, eu odeio sushi. Eu odeio sushi. Mas só que eu sempre aprendi aquele negócio. Eu digo, poxa, se eu vou vender algo, eu tenho que gostar, eu tenho que acreditar. Então eu passei um tempão comendo só hot. Para eu começar a comer sushi, aí botamos o restaurante Zuki. A gente botou o restaurante Zuki, e aí depois veio a Desfrute. A gente chegou a ter, entre Desfrute e Zuki, 5 restaurantes. 5 operações. 5 operações, que eram 2 restaurantes japoneses e 3 Desfrute. E depois eu vendi, a gente vendeu, ficamos só com a Desfrute da praia. E eu cheguei, agora vamos embora. Só eu. E aí a gente está aí. Mercado imobiliário, tem um sócio na imobiliária, tem um sócio na construtora, 2 sócios na construtora. E aí a gente está Então tentando. Então eu aprendo eu reforço algo que eu vivo para mim. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Chapeiro do McDonald's. Não despreze os chapeiros. Cara, você aumentou ainda mais a admiração que eu tenho, porque é isso mesmo. Não despreze os pequenos começos, porque os primeiros passos iniciais vão te projetar para o próximo nível, com a bênção de Deus. E não tenham, só te interrompendo, e não tenham vergonha de assumir determinadas posições. Na época que eu era chapeiro da McDonald's, a minha namorada era filha do secretário de Fazenda. Nossa, mãe. Para ela também deve ter sido complicado, né? Demais. Um círculo de amizade, Isso. Um alto nível, mas os namorados dela Chapeiro do trabalhava lá na McDonald's. Ela ia com as amigas dela lá, e quem tava lá dentro? Fardadinho com aquela gravatinha. Sabe? Por isso que eu me casei com ela, porque ela... Eu tinha um fusquinha que eu chamava de a minha pequena nuvem branca. Na época, eu fumava, eu deixava minha carteira de cigarro dentro do Fusca, amanhecia todo comido das baratinhas que tinham lá dentro. E ela comigo. E graças a Deus a gente se casou, a gente tem hoje 22 anos de casado, Caramba. Vamos fazer 23 esse ano de 2024. Que bênção, que bênção. Mas a gente começou lá atrás. Que bênção, cara. Lá atrás. Que Eu legal. acho interessante também quando eu ouço essas histórias, porque, como tu falou, tu era de um cargo, uma profissão, talvez muitos até menosprezavam, mas frequentava um ambiente que... Sim. E tu tava ali e aquilo não te diminuía e tu não te restringia de estar com certas pessoas. Eu acho isso muito interessante, porque isso vai da mentalidade da pessoa. E isso é algo que a gente fala aqui também, é algo que a gente, sempre quando fala a gente costuma falar de alcançar o próximo nível, né? A gente sempre usa esse termo. E é algo extremamente necessário, porque o lugar onde você está hoje não pode determinar onde você vai estar amanhã. Verdade, ótimo. Né? Você não pode ter uma mentalidade Não, de repete que aí que essa eu vou até anotar. o lugar onde você está hoje não pode ou não deve determinar onde você vai estar amanhã. Massa. Você pode estar hoje num local onde você vai estar sendo treinado, você vai estar sendo desenvolvido, você vai estar passando por processos que você não passaria se tivesse em outros ambientes e que vão formar aquilo que você vai ser no futuro. E o que eu ia dizer é que um dia uma pessoa passou lá no McDonald's e comprou um sanduíche feito pelo André. E aí, anos depois, ele talvez comprou uma casa que o André estava vendendo. Ô, gente, ouçam isso. Ouçam isso. É um negócio, assim, muito interessante, né? André, Olha um negócio legal que tu falou agora aqui. Deixa eu só abrir aqui a palavra de Deus. Posso? fique tranquilo. Tem problema, não? Não é nenhum. Esse aqui é o capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no quinto dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Quem era Ezequiel? Filho de Buzi, o sacerdote. Filho de Buzi, o sacerdote. Naquela época, o filho sempre Sucedia ao pai, né? sucedia ao pai. Se o filho sempre sucedia ao pai, quem era para ser Ezequiel? Um sacerdote. Mas onde ele estava com 30 anos? No meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Estava afastado.
Mas o que significa 30 anos? 30 anos é a idade da consagração de um sacerdote. Mas ele não estava no templo sendo consagrado. Ele estava exilado junto ao rio Quebar. Porque para Ezequiel o sonho dele era ser um sacerdote. Mas para Deus o sonho dele era maior, era para ser um profeta. Amém. Tu tá entendendo? Então não é o lugar que determina aquilo que a gente vai ser. Peguei, ó. Peguei isso aí. Peguei. Ah, eu sonho ser um sacerdote, Ezequiel. Tu sonha em ser um sacerdote? Tu sonha em estar no templo sendo consagrado? Mas eu sonho para ti, daqui a pouco tu tá num vale cheio de ossos secos e tu fazendo aqueles ossos reavivarem. Amém. Então é o que tu falou, não vamos desprezar os pequenos começos. Amém. Não vamos desprezar o início de tudo. De repente tu não tá vivendo o teu sonho, mas segura a onda. Porque aquilo que Deus tem para ti vai ser muito maior do que aquilo que a gente quer. Pois eu bem sei os planos que tem a respeito de vós são planos de paz e não de mal para te dar o fim que desejas. Entendeu? Quem era Davi? O rei foi achado no meio do pasto fedendo a ovelhas. Aqui seria bode. Entendeu? Em lugares insignificantes existem reis. Existem reis. Então não é o começo que determina. Não é onde tu tá hoje que vai determinar onde tu vai ficar. Claro. Show. Esse é mais um episódio Volaritech, a nossa loja de todos os acessórios da rede da linha Apple, Xiaomi, Logitech. Você pode encontrar aí no Instagram. Oferecemos para todo o Brasil entrega mais do que express. Volaritech. Vai lá, Matheus. É isso aí. E aí tu já falou um pouco das tuas profissões, né? Vendedor e tal. E aí eu queria saber como é que foi para migrar para corretor de imóveis. Se tu teve um tempo ali que tu tava nos dois, que tu tava com o Zuc, com o Desfrute e como corretor também. Enfim, como é que foi essa transição? Na verdade, eu recebi um convite há um tempo atrás de uma construtora, em 2016. Eu sempre trabalhei com liderança, liderando pessoas. Equipes de venda, equipe comercial. Em 2016, eu recebi o convite de uma construtora para eu ser o gerente comercial de parceiros. Ou seja, eu seria o elo... corretores. Eu era o elo de ligação entre a construtora e os corretores. Legal. E aí foi aí que eu comecei a entrar nesse negócio do mercado imobiliário. Como? Gerenciando pessoas, tendo relacionamento, ampliando o network, fazendo com que aquelas pessoas comprassem as ideias da construtora, os imóveis da construtora, motivando os corretores a vender os imóveis das construtoras, criando campanhas. E aí eu comecei a gostar do mercado imobiliário. Porém, eu saí dessa construtora, fui trabalhar em uma outra empresa também, mas paralelo a isso, eu sempre... Imóveis. Eu lembro que na pandemia, tudo parou. Exato. Tudo parou, todo mundo se lembra. Vocês se lembram quanto foi o tempo que a gente teve de lockdown? Você começou mais ou menos em março, mas eu não lembro quanto tempo. Mas foi 3 meses, acho que... Por ali. Bem restrito mesmo. Bem restrito, eu vendi 14 carros. Caramba. E foi o período que mais teve queda de venda de veículos. Né? Eu vendi 14 mundialmente, carros. inclusive. Teve um carro que eu comprei, vendi, o cara precisou de dinheiro, eu comprei dele de novo e vendi. 14 carros. Massa. Nesse período eu vendi 14 carros, uma sala comercial e um apartamento no Farol da Ilha. Época de pandemia. Tu que é bom, não. É o Senhor que é bom. E Ele nunca me desampara. Mesmo que tudo pare, Ele não para. Amém. Tá entendendo? Então, cara, é isso. Amém. Provisão de Deus, né? E uma coisa que eu percebo também é... Às vezes as oportunidades chegam, André, na vida do cristão e na vida de quem está nos ouvindo, e talvez a pessoa fale assim, mas eu não estou preparado, mas eu não conheço muito esse ramo. Porque antes de trabalhar com imóveis, tu trabalhavas com outras coisas, com outros ramos. Mas a oportunidade chegou. Chegou no que tu gostavas e tinha familiaridade, que era a liderança de pessoas, mas num nicho que tu... Imóveis. Mas tu abraçaste a causa. Tu foste lá, não, acho que... Obviamente, colocou em oração e tal, e aceitou, e foi.
E tu foi se especializar, foi estudar, foi se Exatamente. preparar. Então, ainda que na tua cabeça, querido ouvinte, a oportunidade pareça ser uma oportunidade para a qual você não esteja preparado, mas busque a orientação de Deus, busque a capacitação que vem do alto, porque, como o André falou, Deus bem sabe os planos que tem a nosso respeito. Nossa visão é limitada e a visão de Deus é infinita. E se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver que em várias passagens, a Bíblia diz que Jesus passando para outra margem, Jesus indo para outro lugar, ou seja, é mudança. O tempo todo a gente vai ter que estar se adaptando, a gente vai ter que estar mudando. Mas o Senhor sempre nos orientando. Eu tive um fracasso uma vez. Tu falou um negócio aí do Senhor, botar em oração. A gente estava com os Zucs. E aí o meu sócio chegou e disse assim, André, eu vou abrir uma lanchonete, uma hamburgueria chamada Zuc Burger. Naquela hora... Que era do lado ali, não era? A Zuc Burger, esse aí já foi depois. Esse Zuc Burger que a gente abriu foi aqui na Ponta da Areia, no hotel... Me esqueci o nome do hotel. E eu vou abrir essa lanchonete. Naquela hora, a ambição tomou conta de mim. Eu disse, cara, eu não vou deixar ele só. Eu digo, não, eu também vou contigo. Também vou contigo. Orei? Não orei. Não ouvia o Senhor. Só fui porque para não deixar o cara ir só com a minha marca. Foi um propósito totalmente diferente de tudo que a gente estava fazendo. Moral da história. Não deu certo. Durou 3 meses e a gente teve um prejuízo de R$200 mil. Cara. Porque a gente vendeu ele para uma pessoa que essa pessoa até hoje não nos pagou. Cara. Eu tentei até processar esse cara e tal. E meu advogado diz, olha, ele tem um processo de sequestro seguido de assassinato. Eu digo, não, tira o processo. tira o processo. Eu vendi para a pessoa errada. Mas é muito isso aí, André. A gente percebe que todos os nossos planos, todos os nossos projetos precisam sim serem submetidos à poderosa vontade do nosso Senhor. E, André, uma coisa que a gente já percebe na tua fala é a paixão. A tua fala ela é carregada de paixão. Seja quando você fala de liderança de pessoas, seja quando você fala de ministério, seja quando você fala de empreendedorismo, de negócios. Eu sei que nem tudo são flores. Eu sei que na vida do empresário, do empreendedor, do pastor, do líder, tem seus momentos de altos e baixos. E como vencer os momentos de baixa? Talvez algum dos nossos ouvintes esteja passando por um problema que está jogando a moral dele, a alegria dele lá embaixo. Como passar por esses momentos? 2017, pastor, tive um burnout. Fui para a cama, ali naquele quarto escuro, tudo ruim. Tu olha para o lado, tu não tem vontade de nada. Tem gente que chega e diz assim, o pastor caiu. Uhum. Né? Começa Verdade. logo a te julgar, Verdade. sem saber daquilo que tu está enfrentando. E eu tive momentos de escuridão. E nesse momento de escuridão, a nossa mente pensa em tudo. Pensa em tudo, que tu é um fracassado, que tu é isso, que tu é aquilo, que tu não vai te levantar, que tu não... E eu lembro que eu sou filho na fé do pastor Eudes Raulino. Eudes Raulino, Assembleia de Deus, Fogo Santo, no João Paulo. Daqui a pouco eu vou lembro... estar com ele na rádio. E pode falar de mim. Ele vai te dizer quem é André Neves. E eu lembro que uma vez, em 2017, que eu estava nessa escuridão, e cheguei pro meu pastor e disse, pastor, me tira do púlpito. Ele, por quê? Eu digo, não tô bem, tô isso, tô aquilo, tô passando por isso. Ele disse, tá bom, filho. Eu vou te tirar do púlpito. Só que na sexta-feira do mesma semana ele disse, prega domingo. Eu digo, que loucura é essa, pastor? Eu não tô nem olhando a luz no fim do túnel. Minhas empresas não estão indo bem, eu não quero mais nadinha, o senhor que me pregue domingo.
o lugar que Deus te colocou vai ser o lugar que ele vai te curar. Eu digo, tá bom. Se tu tá passando pelo deserto, a palavra que vem para tu pregar é? Só pode ser essa. Deserto. Aí tu vai logo pro Velho Testamento. Só que na sexta-feira, eu fui para a formatura de um discípulo meu. E aí eu fui todo de terno. E aí minha esposa, na volta, disse assim, André, vamos embora parar lá na vigília do pastor Eudes, lá no Castelinho. Eu digo, vou nada, Mariana. Eu quero tomar meu remédio e dormir. Só vim aqui mesmo na formatura porque é meu discípulo e quero tomar meu remédio e dormir, desligar tudo. Ela, vamos embora. E eu tava lá, já com roupa de assembleano. Paramos na vigília. Fui nessa vigília. Sabe quando tu tá carregando um peso nas tuas costas que tu não quer falar com ninguém, que tu não quer olhar pra ninguém, que tu tá destruído, que tu tá acabado, tua vida profissional, tua vida financeira tá ruim. E eu sentei na cadeira dos pastores ali, fiquei caladinho na minha, com minha esposa. Pastor Eudes Raulino sobe. Aí sobe o prefeito, na época era Edivaldo, sobe a primeira-dama. Sobe o pastor Marcos Pereira, sabe? O pastor Marcos Pereira, do terno. Sim. Sobe o pastor Marcos Pereira, sobe um monte de autoridade. E o pastor Eudes está lá, falando, e olha para o lado. Ele disse, eu queria... E ali devia ter umas 20 mil pessoas, porque a vigília dele dá muita gente. É isso. E ali ele olha para o lado e diz, eu queria agradecer a presença de um grande filho na fé que eu tenho. Hoje ele é pastoreado pelo pastor Joaquim, ele é pastoreado, faz parte do corpo pastoral de uma grande igreja, é o André Neves. E tal. O André Neves, certa vez, num sábado, chegou destruído na minha casa, na minha igreja. Mas vamos fazer o seguinte, nada melhor do que o pastor André Neves subir aqui e pregar para vocês. Nem Bíblia eu levei. Nem Bíblia eu levei. 20 mil pessoas, eu tomando remédio para dormir, aquele negócio, eu não querendo saber de nada, minha vida destruída, o pastor Eudes Raulino arruma um negócio desse para mim. Ele me chama, ele me dá um abraço lá em cima, eu não sei nem se ele se lembra disso aí, mas para mim foi marcante porque eu estava num momento terrível na minha vida. Ele me dá um abraço e eu digo, eu não trouxe Bíblia. Aí a minha tá no púlpito, eu peguei. Abri em Isaías. Levanta-te, resplandece, sabe? E pá, preguei. Uma mensagem ali que, meu Deus, eu só olhava a gente. Ao descer, veio uma das irmãzinhas. Do coque. Do coque e do saião. Famosa irmã do coque, irmão. Eu não sei se era uma irmã ou se era um anjo. Sabe? Eu tô descendo a escada, a irmã me dá um tapa na cara. Pum! Nunca mais ousa sair do lugar que eu te coloquei por causa dos desertos que tu vai enfrentar. Eita glória. Ali eu entendi que existem momentos difíceis nas nossas vidas que a gente vai precisar passar. Quer seja vida profissional, quer seja vida matrimonial, quer seja em todas as áreas. Existem dificuldades, existem vales, existem desertos, mas uma coisa eu sei, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habita, não é ir de vez em quando. Não é passar. Não é ir na igreja. Não é... É aquele que habita, aquele que mora, aquele que está todo dia ali naquele... O que é esconderijo? Esconderijo nem todo mundo tem acesso. Não é todo mundo que sabe o acesso do esconderijo. Verdade. Mas aquele que habita, está sob a sombra do Onipotente, independente do que a gente vai passar. A gente vai passar. Amém. A gente vai superar. Ah, pastor, eu estou no fundo do poço. Glorifique o nome do Senhor. Já banhou de piscina que tu não consegue encontrar o fundo? Tu é capaz de morrer afogado. Mas quando tu encontra o fundo, lá no fundo tu dá um impulso para subir. Se chegou no fundo, chegou a hora de dar o impulso. Bora subir. É esse o negócio. Amém. Amém. E todo empresário, todo empreendedor, todo mundo que quer desenvolver um negócio vai passar pelas dificuldades. Certeza. Certeza passar, certeza. Eu gosto muito de uma tirinha, assim, de um meme de Instagram, que é mais ou menos assim. Na hora do planejamento, é uma linha reta ascendente.
O gráfico do planejamento do sucesso. É uma linha ascendente, assim. Aí, a execução do planejamento é rodando, é alto, é baixo, é não sei o quê, só que você chega lá. Você chega lá debaixo da vontade de Deus, se for da vontade de Deus. Nós não estamos aqui, e aí eu quero muito fazer esse disclaimer aqui. Não é nada de teologia da prosperidade, não é nada dessas teologias que a gente encontra muito por aí em Instagram, em redes sociais. Nós estamos falando de reino de Deus, de Bíblia. Nós estamos falando de um exemplo do André e de vários outros empresários que ele é mentor, de quem ele é mentor, e que ele assim, ministra e discipula, que vivendo os princípios da palavra, obtiveram êxito, obtiveram sucesso, seja financeiro, seja profissional, familiar, como você bem falou. Agora, André, eu quero tocar nesse ponto aqui. Hoje, você falou que está fazendo o quê? 23 anos de casado? Vou fazer 23 Vai anos fazer de casado. 23 anos de casado. E, de fato, eu e Matheus, nós temos um pouquinho menos aí, talvez metade do tempo que tu tens de casado, mas nenhum sucesso justifica o fim da família, não é isso aí? Sim. E como é que você conseguiu equilibrar as duas coisas? A Bíblia fala sobre a mulher sábia. Edifica a sua casa. Eu casei certo. Mesmo eu casando, o Senhor é tão bom. Ele é tão bom que mesmo eu longe dos caminhos dele, ele me deu uma mulher, quando a gente era do mundo, ele me deu uma mulher certa. Por isso que eu digo que ele gosta demais de mim. Entendeu? Ele me deu a mulher certa. E é aquela mulher que não te cobra, é aquela mulher. A minha mulher veio de uma família muito estruturada. Meu sogro é um homem de Deus. Meu sogro é um cara que... Eu sou filho de pai médico, mãe dentista, mas que sempre trabalharam, tiveram tudo. Papai sempre dizia, não vou deixar herança, mas o meu nome eu vou deixar para vocês. Fez das tripas corações para nos educar, nos formar, enfim... Meu sogro, um homem de Deus, minha sogra, uma mulher de Deus e educar. Mas sabe, a minha mulher foi um presente de Deus. 2017, as vezes que ela me perdoou quando eu ainda não conhecia Jesus. A gente enfrentou algumas coisas que eu digo, se fosse outra mulher, de repente não enfrentava. E eu e Mariana, a gente tem uma vida que a gente reconhece quem é quem. Por exemplo, eu sou mais fácil para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa assim, para se virar. Mas eu tenho um grande problema. Se eu tenho, eu corro o risco de gastar. Aí ela vem e dá aquele freio. Minha filha chega e diz, eu quero um iPhone 15. Eu digo, eu vou ter que comprar. Tu é doido, Manuela? Entendeu? Meu filho, não sei o quê. Eu digo, vou ter que me virar. Já vem, não sei, sabe? Alguma coisa dentro de mim que eu digo, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E aí o que eu entendi? Eu digo, gente, eu posso ser um bom provedor, mas se tu colocar as tuas coisas na minha mão, eu vou administrar de um jeito que eu vou fazer tu ganhar dinheiro. Mas com as minhas coisas, eu quero, sabe, tá na minha mão, eu quero dar pra ela, quero dar pra ele, eu quero isso. E aí eu digo, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu boto pra dentro, tu administra. Tu segura. Já teve dia que eu cheguei e disse, Mariana, eu digo, que foi? Bota R$100 aí, meu, pra eu botar gasolina no carro aqui, que eu tô no posto aqui, eu tô vendo, não tem como. Tu tá entendendo? Legal, então legal. A gente é uma equipe, pô. É uma equipe. Eu entendo que casamento não é um completar o outro, é um dar o seu melhor pro outro. Verdade. O que ela tem de melhor, ela dá pra mim. O que eu tenho de melhor, eu dou pra ela. 100% de cada um. 100% de cada um. Exatamente isso, 100% de cada um. Porque Deus não quer duas pessoas incompletas para se unirem e tornarem, continuarem... Dois incompletos. Dois incompletos. Então, vambora. O que tu tem de melhor? Dá pra André. O que André tem de melhor? Dá pra ti. Vambora. A gente faz uma equipe e hoje a gente tem uma filha que tá no 8º período de medicina. Olha só. A gente tem um filho que sonha ser jogador de futebol, mas está estudando. Olha só. Entendeu? De 16 anos, 1,80 m, lindo, minha filha linda, namorando com um menino de Deus também, que namoram desde a época de colégio, ambos um namoro santo, entendeu? Legal. Nunca os princípios se afastam.
namoro santo, os dois na mesma turma de faculdade de medicina. E tu vê, a gente pensa que sucesso é o cara que tem a sua vida, a conta bancária recheada. Isso. Sucesso não é isso. Sucesso é quando tu tem condições de sustentar tua família, quando tu vê os teus filhos indo no caminho certo, com a pessoa certa. É quando tu chega no final da tua carreira e tu diz, combati Bom combate. um bom combate. E tu vê que tudo tu fez e tu tá indo pro Pai, deixando aquelas responsabilidades que o Senhor colocou na tua mão de forma brilhante. Isso é sucesso. O maior sucesso que eu tenho não é eu ser rico, é fazer com que a minha filha seja bem encaminhada para a vida, o meu filho seja bem encaminhado na vida e o meu casamento dure até o último dia das nossas vidas. A gente sempre fala aqui no podcast sobre... Acho que meu microfone cortou, gente. A gente sempre fala aqui no podcast sobre guardar íntegro, né? O versículo que a gente sempre usa, seu corpo, alma e espírito. Eu acho que é isso que tu tá falando, né? Não adianta você ter o seu material desenvolvido e você ter o seu espiritual destruído, ou vice-versa. Também não pode nem mesmo ter o espiritual desenvolvido e esquecer do material, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, é nessa linha mesmo. Não adianta você se esforçar numa área e deixar a outra pendente ali, né? Verdade. Uma coisa que eu capto da fala do André é o seguinte: quando a gente vive os princípios da palavra de verdade, não é negócio de enganação, não é de verdade. A gente vive os princípios da palavra, não tem como dar errado. Quando tu vive os princípios, tu consegue viver o processo. Verdade. E aí a gente consegue viver o processo e alcançar aquilo para o que Deus nos chamou e nos comissionou. Eu tenho algo muito firme, assim, muito claro na minha vida, de que Deus ele tem algo para mim que é diferente do que ele tem para o Mateus, que é diferente do que ele tem para o André. E eu não posso querer buscar o que é do André. Eu não posso querer buscar o que é do Mateus. Eu tenho que buscar o que Deus tem para mim. E eu também não posso me frustrar porque o André está prosperando numa área X que eu não estou, mas ali é onde Deus quer que ele prospere. Ali é onde Deus quer que Mateus se desenvolva e seja um embaixador do reino. Quando a Bíblia fala da figura, e o apóstolo Paulo, de novo, sempre, parece que todo episódio aqui o apóstolo Paulo aparece. Quando o Paulo ele fala sobre apóstolo, ele usa esse termo apóstolo, né? Que é um termo militar, que é um termo que advém ali do exército romano, do Império Romano, de realmente ser alguém enviado pelo Império para ser um representante do Império lá para onde ele foi, estabelecendo os princípios do reino, do Império. E, a partir disso, influenciar uma geografia em favor de quem o enviou. E o André, nosso reconhecimento, você tem feito isso, você tem atendido esse chamado de Deus junto com a sua família, junto com os seus discípulos e a sua liderança. Mas uma coisa é certa, e me corrija se eu estiver errado. Você faria tudo de novo, se Deus assim pedisse. Sim. Hoje, André, digamos aí, nessa tua história, 20 anos de empreendedorismo, talvez 20 anos mais ou menos, se você perdesse tudo, você recomeçaria? Sim. Como? Deixa eu só te dizer aqui uma coisa aqui. 2021, o mercado imobiliário. Eu sempre, depois que eu saí da construtora, eu fui trabalhar numa empresa, mas eu continuava vendendo os imóveis. E minha esposa trabalhava em uma secretaria de Estado. No mês, se eu não me engano, de março, e ela me liga. André, me desligaram. Eita, Jesus. Eu digo, tá bom, bora, vamos recompensar e tal, aquele negócio. Uma semana depois, me chamam na empresa na qual eu trabalhava. E... Te desligaram também? Me desligaram. Ah, tu tá de brincadeira. 2021. Não, a gente tá em 24. 22. O mercado imobiliário era algo paralelo que eu tinha.
Secundário ali, uma complementação. Exatamente. E os 2 desempregados. Faculdade de medicina para pagar. Faculdade, financiamento da casa e aquele negócio todo. Eu, no caminho, eu disse, Deus, o que é isso, Senhor? Eu te sirvo. Eu sou dizimista. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Sabe, a minha oração com o Senhor é uma conversa. Pai, por que isso? E fui para casa. Só que no caminho para minha casa, os 2 desempregados, eu disse, quer saber de uma coisa? Tá tendo um feirão de imóveis lá no shopping da ilha. Lá no shopping da ilha. Eu vou lá. Cheguei em casa, tirei a camisa da empresa e botei uma outra camisa, só. Fui pro shopping. Fui para esse feirão. Tô nesse feirão, faço 2 vendas. Olha que benção. No mesmo dia, de R$2 milhões. Uau. 2 apartamentos de R$1 milhão. Uau. No final da noite, eu me sentei, tu sabe quando tu te senta e diz assim, Senhor, o que? O meu Senhor, o que é isso? Já mudou. Já mudou, já muda. Não já era? Porque de tarde era o Senhor, Senhor, o que é isso? O que é isso? Aí de noite tu já chega assim, Senhor, que loucura é essa, Senhor? E ele veio no meu coração e disse assim, isso é pra tu ver que o que eu tenho pra ti é bem maior do que o que tu tinha. Então segura aí. Logo, o que tu vai ganhar de comissão é quase 1 ano de trabalho. Aí eu disse, ele fechou uma porta para abrir um portão. Amém. E aí eu entrei no mercado imobiliário com toda a força. E hoje eu tô tendo os resultados que eu tô tendo. Amém. Tá entendendo? Sim. Porque tudo começou quando ele fechou uma porta para mim e uma porta para Mariana. E ele me mostrou que tem algo bem maior. Abriu, escancarou o portão na mesma tarde na qual a porta foi fechada. Entendeu? Amém, amém. E uma coisa que a gente precisa também entender e ter muito claro isso. Você que está ouvindo esse testemunho do André, eu quero que você tenha isso muito claro. Você está nas mãos do eterno Deus. Sempre. Nada sai do controle dele. Talvez saia do seu controle. Talvez saia do nosso controle, porque a gente quer ter ali a mão em tudo. Mas do controle de Deus, nada sai do controle das mãos do Senhor. Né? E a provisão sempre vai vir dele. André, nessa caminhada de empreendedorismo, nessa caminhada de negócios, de aprendizados, erros, acertos, Deus ele tem te prosperado financeiramente para um propósito. Qual é esse principal propósito? Principal propósito é o meu ministério, principal que é a minha casa. Eu encaminhar a minha família da melhor maneira possível. Mas Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Então o Senhor nos abençoa para que a gente possa abençoar. A gente possa abençoar a vida das pessoas. Deus quer me dar uma situação, vai dar uma situação para ti, vai dar uma situação para ti, para que tu continue também tendo uma segurança na tua casa, uma segurança familiar, mas acima de tudo, comece a abençoar a vida das pessoas. Está sempre abençoando a vida de pessoas. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Amém. A gente não pode parar. Sabe qual é o meu salário como pastor na IBA? 0. Nenhum real. 0. Nenhum real. Eu vivo do evangelho. Mas a minha palavra, minha profissão paga minhas contas. Ah, André, tu é contra isso? Eu digo, não, eu não sou dedicação exclusiva. Eu faço parte do corpo pastoral voluntário da Igreja Batista do Angelim. E eu entendo que uma das maneiras de eu abençoar as pessoas é eu não precisar dos recursos do meu ministério.
André, tu prega nas igrejas e tu recebe oferta? Às vezes sim. E às vezes quando eu recebo, eu vou lá e devolvo lá no gasofilácio, na hora das ofertas, porque eu vejo que é uma das formas de eu abençoar, é ministrando, é liberando a palavra, mas eu também posso usar os recursos para abençoar. Amém. Porque quando o Senhor bota provisão na minha mesa, e às vezes essa provisão vem com abundância na minha mesa, ele está deixando bem claro que essa abundância precisa se transbordar para a vida das outras pessoas. Eu te abençoo e tu serás uma bênção. Amém. Glória a Deus. Volare Tech, a nossa patrocinadora master oficial, sempre com o melhor atendimento. Ah, mas Carlos, onde está? Instagram, @VolareTech. Vai lá, troca teu iPhone hoje, troca aí toda a tua linha de Apple, iPhones, MacBooks, AirPods, linha JBL e também Logitech, principais marcas aí do mercado na área de celulares e eletrônicos. Ah, queimou meu fone. Vai lá, Volare Tech vai te atender hoje. André, tu falaste uma coisa, eu estou anotando muita coisa aqui, eu sempre brinco que a gente vem para a conversa, para o podcast, eu mais aprendo do que outra coisa. Eu gosto de anotar, porque eu vou refletindo sobre as falas aqui. E tu estás em dois mundos que aparentemente são diferentes, né? Tu estás dentro da igreja, que recebe todo o público, todo tipo de pessoas, né, na igreja, e tu estás hoje num negócio de alto padrão, não é? E são realidades financeiras diferentes. E o que eu percebo é que algumas pessoas, quando Deus dá a oportunidade de acessar esse outro local aqui, você está dentro da igreja, sendo bênção e tal, mas Deus expande a tua área de atuação e te dando a oportunidade de acessar outros lugares que geralmente crente não acessa. Uhum. Eu estou fazendo essa introdução para tu entenderes. E hoje tu estás aqui. Mas tu não perdeste a essência. E nem pode. Não pode. Mas algumas pessoas se perdem. Quando Deus ele começa a prosperar e autoriza, vamos chamar assim? Autorizou o André a chegar aqui. Como fazer para não perder, André, a essência? Uma das coisas que eu entendo é que se eu tenho acesso, alguém me deu esse acesso. Concorda? Sim. Eu não conquisto. Ah, André, tu conquistou por méritos próprios. Não, tudo que eu conquisto vem do Senhor. Amém. Tudo que acontece nas minhas vidas vem do Senhor ou com a permissão do Senhor. Outro dia eu fui vender um apartamento. Fui com uma corretora parceira e uma cliente. Cara, sabe que uma das coisas que eu gosto é quando as coisas acontecem com a gente. Porque não é teoria, é prática. Tá entendendo? Chega a internet, a nossa vida tá cheia de blá, 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 blá. Mas vem cá, cadê a realidade de Deus? Isso. Me mostra. Só tá falando. Me mostra. E eu vou te dar um testemunho sobre isso. Eu fui vender um apartamento, 4,5 milhões. Ou seja... Um dia eu vou comprar esse aí na tua mão. Por que eu tô te falando o valor? Porque eu quero te mostrar o nível de cliente que estava querendo comprar o apartamento. Exato. Um dia eu vou ser esse teu cliente aí. Em nome de Jesus. Esse tipo de gente, muitas vezes, acha que não precisa de nada, concorda? É verdade. É a minha próxima pergunta, mas pode continuar. Não precisa de nada, eu tenho tudo. Exato. Agora, o próximo passo é comprar um apartamento de 4 milhões. Uhum. Eu tenho recurso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fui com esse cliente. Só que naquele momento que eu vejo aquela senhora entrando no elevador, o semblante dela estava muito baixo. Muito baixo. Aí entra a filha, o genro, e eles ali, tudo com semblante baixo. Aí foi embora o genro, foi embora a filha. E no final eu cheguei e disse assim para ela. Eu disse, Deus sempre vai estar no controle de tudo. Só isso. Ela desabou chorando. Eita, Jesus. Aí ela disse assim, se Deus vai estar no controle de tudo, por que meu neto morreu?
Por que que meu neto morreu? Por que que ele deixou o meu neto ir? Cara, forte, hein? Eu digo, existem propósitos. Aí eu comecei a falar com ela. E no final, eu digo, eu queria só lhe dar um abraço e orar pela senhora. Posso? Ela pode. Eu orei, abracei aquela senhora. A outra corretora acho que ficou sem entender nadinha o que estava acontecendo ali. Eu abracei ela, orei com ela e ela foi embora. A venda fechou? Não. Eu não vendi o apartamento. Mas o propósito ali não era eu vender o apartamento. Não era vender. O propósito ali era eu levar uma palavra de conforto e orar por aquela senhora. Tu tá entendendo? Sim. Existem acessos que o Senhor vai nos dar que não é para venda. É para manifestação dele. Aleluia. Entendeu? Então ele usa pessoas para fazer aquilo que ele quer fazer. Deus pode enviar um anjo na casa dessa senhora? Se ele quiser, ele envia. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele sempre deixou claro que vai usar pessoas. Então, se Deus te coloca, te dá o acesso, manifesta o amor dele. A glória dele. Manifesta ele. Esteja ali como o próprio Jesus dando um abraço naquela de conforto, naquela senhora. Foi para casa, eu não sei nem mais dela. Mas eu sei que eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Amém. E com certeza outras pessoas foram alcançadas nesses anos, lá na empresa anterior aos negócios imobiliários, né? De onde tu foste demitido em 2022. Posso te dar mais um testemunho maluco? Desfrute. Pode, com certeza. Eu tinha o Zuc. Já falei. Quem é Zuc? Zuc aqui, André, foi pioneiro. Ele não gosta de falar que ele foi pioneiro porque tinha outras casas. Não, mas ele foi pioneiro numa casa de comida japonesa aqui, né? E bombou na época, qualidade altíssima. Para você comer, você tinha que esperar na fila de lá longe, porque era muito lotado. Então, o André foi o cara fera. E era bom esperar. O meu sócio no segundo restaurante disse, André, eu vou sair da sociedade. Eu disse, beleza, comprei a parte dele, lá do Parque Shalom. E quando eu comprei a parte dele, tu sabe quando tu tá vivendo um momento com Deus maluco, que tu te sente o verdadeiro Espírito Santo? Tu quer andar sobre as águas, tu quer fazer cego enxergar, tu quer fazer aleijado andar, e aquele negócio. Eu cheguei pros funcionários e disse, vamos tirar toda a bebida alcoólica do restaurante. Seu André, eu digo, pode tirar, não quero vender, a gente não vai mais vender cerveja, não vai vender vodka, não vai vender uísque, não vai vender uma bebida alcoólica. E o saquê, seu André, que é... típico. Tira. Nada de álcool. Nada de álcool. Não, seu André, deixa eu levar para casa. Eu digo, se eu não quero para meus clientes, não vai dar para você. Joga na pia. Então passaram quase a madrugada toda esvaziando os freezer de cerveja, jogando os uísque fora. Familiares meus disseram que eu tava ficando doido, que eu tava radical demais, que eu tava fanático. Facebook, na época, não tinha tanto Instagram, acho que nem tinha. Era Facebook, saía assim, o Zuc não vende mais bebida alcoólica, só vende Jesus. Porque eles queriam falar da minha religião, da minha crença, mas deixando ali do Guaraná Jesus. Uhum. Aquele debochezinho, né? Isso. E aí tirou. E aí os funcionários, eu chego no outro dia, os funcionários para mim chegam e dizem assim, André, a gente quer fazer uma reunião com o senhor. Digo, fale. A gente queria ver a possibilidade do senhor deixar esse negócio de tirar a bebida alcoólica, que a gente vive dos 10%. Os 10% é importante pra gente e tal. Eu disse, gente, vocês não acreditam no Deus que eu sirvo. Eu faço, porque nas minhas empresas antigamente, eu fazia célula. Uhum. Eu digo, eu faço a célula aqui toda quarta-feira, prego pra vocês ainda não entenderam o Deus que eu sirvo. Vamos fazer o seguinte, me dê 3 meses. Se no final desses 3 meses vocês forem penalizados, eu dou as contas de todos vocês. Todos os direitos. Tá bom? Tá bom. Sabe aquelas coisas loucuras que tu diz assim, Senhor, eu lhe meti numa parada meia louca.
E comecei a orar e continuei. Terminou um ano. Eles não se lembravam, mas eu me lembrei. Aí o que foi que eu fiz, Carlos? Eu fui no sistema, tirei um ano com bebida alcoólica, um ano sem bebida alcoólica. O faturamento aumentou em R$112 mil. Uau. Eu juntei aquilo ali e sentei com eles e disse, vocês não acreditavam no Deus. Aí comecei a mostrar e mostrei para eles. Sabe? Mostrei para eles. O que foi que Deus fez nesse período? O Zuc do Parque Shalom, a galera que ia para lá para beber cerveja, tomar o seu uísque, não foi mais. Mas Igreja Maranata ia, Verbo da Vida ia, Catedral da Adoração estava lá em peso. Ou seja, Deus trocou o público. Exatamente. Por quê? Porque eu honrei ele não ia deixar de me honrar. E aquela galera olhando isso, é verdade, senhor André. Eu digo, agora vai fazer mais outra loucura. Ela o quê? Tira DVD, tira televisão, agora a gente só vai botar música gospel aqui. Seu André, mas aí vai Cassiane, Aline Barros. Eu digo, não. A Bíblia diz... que todos os louvores... que o povo perece por falta de conhecimento, não é isso? Bota só em inglês. Sorry o song, só Jesus Scooter. Entendeu? E ali ficou um ambiente de adoração. E o pessoal disse que música agradável. Mas porque não entende o inglês, sabe? Saía ministrado sem nem perceber. Tá entendendo? Mas querendo ou não, isso aí é uma forma de também pregar para essas pessoas o Deus que a gente serve. Que ele, quando a gente faz por ele, ele faz por nós. Amém. Quando ele abre uma porta pra gente, é pra gente tentar fazer com que o amor dele, a palavra dele, o abraço dele, chegue na vida das pessoas, que as pessoas acessem um ambiente de adoração mesmo sem saber. Amém. Que de repente ali é uma arapuca do Senhor, para que essa pessoa seja tocada por ele. É isso aí mesmo, é isso aí. E a oração do Pai Nosso, né? O reino descer à terra, né? É você atrair aquilo que já é natural, vamos dizer assim, no reino de Deus, e você implantar nesse mundo que a gente vive. Legal. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio. André, eu queria te pedir, muita gente está nos acompanhando, você que ainda não nos acompanha, se inscreva aí no canal do YouTube, ative as notificações do Spotify, e não perca os episódios. E, André, eu tenho certeza que quem chegou até aqui ao final está saindo muito ministrado, muito tocado pelo Espírito Santo de Deus através da sua vida. E eu quero te pedir para deixar uma palavra de impacto aos nossos ouvintes, algo para eles levarem para a vida. Isso aqui eu vou falar para quem é crente, quem não é crente, para todas aquelas pessoas que estão assistindo. Esses dias eu gravei um vídeo que eu estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa virou para mim e disse assim, André, eu queria tanto servir a Jesus como vocês servem. Eu queria tanto caminhar do jeito que vocês caminham. Eu queria tanto ir para a igreja do jeito que vocês vão. Mas sabe, esse negócio de caminhar com Cristo, esse negócio de ir para a igreja, é um tanto de coisas que não pode mais fazer. Ah, se eu for, eu não posso. Se eu viver assim, eu não posso. Não é sobre não poder, é sobre não querer. Porque caminhar com Cristo, você não é proibido de fazer algumas coisas. Você é tão transformado por Ele que essas outras coisas você pode fazer, mas você não quer mais fazer. Porque o que Ele tem para você é infinitamente maior do que aquilo que você tem hoje. É infinitamente maior do que aquilo que você tem hoje. Então a mensagem que eu tenho para você é: caminhe com o Senhor, esteja com o Senhor, que não existe liberdade melhor do que você poder fazer tudo, mas não querer fazer tudo. A gente sempre escolhe pela melhor parte, e essa melhor parte só vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Level Up, sempre com você. Até o próximo nível, Matheus. É Valeu, isso aí, irmão. Obrigado. Mais um episódio, Andrezão. Mais um episódio fantástico massa, aí velho, pra conta. massa. Pessoal, não deixe de seguir
aqui no Spotify também, para quem está ouvindo no Spotify. E se inscrever no nosso canal no YouTube para você não perder os próximos episódios. Valeu!